Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Iniciamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Como você está assistindo a cada semana, nós tratamos de um capítulo do livro Os Mensageiros, a segunda obra na sequência que foi psicografada pelo Espírito André Luiz através do médium Francisco Cândido Xavier. Na semana passada nós vimos que André Luiz, no centro de mensageiros, encontrou-se com um colega de profissão. Aniceto mandou chamar Vicente e os dois começaram a conversar antes de irem para o primeiro dia de aula. O capítulo 4, que é o que nós vamos estudar hoje, ele vai exatamente contar esses detalhes sobre o Vicente. Você pega o seu livro, o livro Os Mensageiros, e nós iremos começar a fazer a leitura de todos os parágrafos para aprendermos juntamente com André Luiz. Então, vamos lá. O capítulo 4 leva o título O Caso Vicente. André Luiz fala que era impossível traduzir o contentamento que ele sentia com a nova companhia. Vicente, semblante muito calmo, olhar inteligente e lúcido, irradiava um carinho e uma bondade, sensatez e compreensão. Disse-me de sua alegria por haver encontrado um companheiro médico como ele. Alojou-me de maneira conveniente no mesmo alojamento em que ele estava, demonstrando extrema generosidade fraternal. Era o primeiro colega na profissão, igualmente recém-chegado das esferas da crosta, de quem eu me aproximava de um modo direto. Os dois, como você vê, tinham experiências iguais na medicina e o André Luiz, tanto quanto o Vicente, haviam chegado da crosta das regiões umbralinas há não muito tempo. Acompanhemos ainda o texto. Trocamos ideias largamente sobre as surpresas que nos defrontavam. Comentamos as dificuldades oriundas da ilusão terrestre, a miopia, a dificuldade de ver as coisas que a ciência pequena dos homens apresenta, os problemas profundos e sedutores da medicina do espírito. Vicente, apesar de não haver feito ainda qualquer visita aos planos dos encarnados, em caráter de serviço, admirava Aniceto de maneira extraordinária. E ele me contava, me colocava ao corrente dos estudos que eles faziam, a que ele se entregava juntamente do instrutor. Estava cheio de conceitos entusiásticos. Em pouco mais de uma hora, nossa intimidade se parecia ao sentimento de dois irmãos unidos desde muito tempo por laços do espírito. O novo companheiro conquistara minha confiança infinita, evidenciando nímia delicadeza, ou seja, muita excessiva delicadeza, perguntou da minha posição diante dos parentes na terra, o que tinha acontecido comigo em relação a eles, e eu então respondi com uma história resumida da minha singular aventura ao conhecer, por exemplo, o segundo casamento da minha viúva. E eu então, quando comecei a contar, imprimi toda a ênfase possível, todo o reforço, todo aquele teatro, aquela dramaticidade ao meu relato verbal, sensibilizando-me profundamente no curso da narrativa, diz André. Em cada pormenor que culminava, que terminava o relato dos fatos, eu me detinha de propósito, realçando, salientando meus velhos sofrimentos e relacionando os dissabores que me pareciam insuperáveis. Vejam só, como sempre, querida irmã, querido irmão, o teatro, não é? Quando a gente vai contar alguma coisa da gente, como a gente gosta de exagerar, de fazer aquela coisa assim, ficar pior, dar aquelas cores escuras, aquelas cores às vezes tétricas. O nosso mal é o pior, a nossa dor é a maior, a nossa injustiça, a injustiça que fizeram conosco é inigualável. André também estava fazendo isso quando contava sua história para o Vicente. Mas Vicente ouviu silencioso, sorrindo de tempos em tempos. Quando eu terminei a comovida exposição, ele colocou a sua mão no meu ombro e murmurou: Ora, André,
não se julgue desventurado e incompreendido. Saiba, meu querido, que você foi muitíssimo feliz. Feliz? Feliz? Né? O cara estava lá se lastimando e o amigo diz, não, você foi muitíssimo feliz. Aqueles que ficam exagerando não gostam de ouvir essa palavra. Não, isso não é nada. Você foi muito feliz. Nem pense em ficar triste. Aí André Luiz, que estava surpreso com esta consideração de Vicente, lhe disse, como assim? Como assim? Eu fui muitíssimo feliz? E então o Vicente lhe explica. Sua Zélia respeitou você como companheiro até o fim dos seus dias. E o segundo matrimônio, nestas circunstâncias, não é de se admirar. Ela ficou sozinha e acabou se unindo ao outro. No meu caso, porém, a coisa foi muito pior. E dado ao meu justo espanto, o novo amigo começou a me explicar. Depois de meditar alguns instantes, como quem buscava lá no fundo as suas lembranças, ele prosseguiu. Não pode você imaginar como foi intenso o sonho de amor do meu casamento, André. Muito intenso. Logo após a aquisição do diploma profissional, aos 25 anos, desposei Rosalinda, exultante de ventura. Não levava a esposa tão somente uma situação material confortadora e sólida no terreno financeiro, mas também os meus tesouros de afeto e devotamento. Minha felicidade não tinha limites. Em pouco tempo, 2 filhinhos enriqueceram-me o lar ditoso. Meu bem-estar era inexprimível e, em virtude das reservas bancárias, eu não me especializei na clínica, preferindo consagrar-me às pesquisas apaixonadas do laboratório. E então, o Vicente começa a contar para o André como foi a sua aventura conjugal. No próximo bloco, nós vamos voltar a esse relato para você entender como tudo estava tão bonito e acabou em uma situação dolorosa para o Vicente. Por isso, vá lendo capítulo por capítulo e você vai descobrir coisas interessantes e às vezes até mesmo coisas parecidas com a sua história pessoal. Nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, mas você fica aí, hein? A história do Vicente é muito, muito intrigante. A gente espera você. Até já. Estamos de volta com o capítulo 4 do livro Os Mensageiros, o caso Vicente. Vicente está explicando para o André como foi a sua aventura conjugal, como ele casou-se e começou uma vida feliz. Ele também havia se formado médico. E ele então vai contando que eles tiveram 2 filhinhos e, como diz o texto que você acompanha agora, em virtude das reservas bancárias, ele, o Vicente, não havia se especializado na clínica, atendendo pacientes, consagrando-me, dedicando-me, todavia, com paixão ao laboratório, às pesquisas. Atendendo aos meus pendores, às minhas inclinações, não me foi difícil atrair a confiança de numerosos colegas e vários centros de estudo, multiplicando pesquisas e resultados brilhantes. E a minha esposa, Rosalinda, era a minha primeira e melhor colaboradora. De quando em quando, eu notava nela o cansaço no trato com os tubos de ensaio, mas minha esposa sabia calar as contrariedades, essas contrariedades do trabalho repetido, a favor da nossa felicidade doméstica. Parecia me compreender integralmente. Ela era aos meus olhos a mãe dedicada e a companheira sem defeitos. Nós tínhamos 10 anos de casamento, muito feliz, quando meu irmão Eleutério, advogado, solteiro, algo mais velho do que eu, resolveu localizar-se junto de nós. Rosalina foi inexcedível em atenções, considerando que se tratava de uma pessoa da minha família. Eleutério
entrou em nossa casa como irmão. Embora ele residisse em um hotel, compartilhava dos nossos serões caseiros, sempre bem posto e interessado em agradar. Desde essa época, observei que minha mulher se modificava pouco a pouco. Primeiro, ela exigiu que eu contratasse uma auxiliar que a substituísse nos seus serviços no laboratório, alegando que os nossos filhinhos não dispensavam a assistência da mãe, de maneira mais assídua. Concordei, satisfeito, afinal tratava-se de uma providência interessante ao bem-estar de nossos filhos. Contudo, a transformação de Rosalinda assumiu um caráter impressionante. Passou a não comparecer ao laboratório, onde tantas vezes nos abraçávamos felizes ao vermos coroadas de êxitos nossas pesquisas mais sérias. Preferia o cinema ou a estação de repouso, em companhia de Eleutério. Isso me entristecia bastante, mas eu não poderia desconfiar da conduta do meu irmão. Ele, em família, fora sempre criterioso. Apesar de que no trabalho ele era ousado, ele era egoísta nas atividades profissionais, minha vida doméstica, antes tão feliz, passou a ser de solidão muito amarga, que eu tentava iludir, aumentando o trabalho de maneira persistente, procurando com honestidade obter o pão de cada dia. Assim corriam as coisas, quando singular transformação me alterou a experiência. Uma pequena borbulha na fossa nasal, que nunca me trouxera incômodos de qualquer natureza, depois de levemente ferida, assumiu um caráter de extrema gravidade. Ora, eu estava com um problema no nariz, alguma coisinha sem importância, e de repente, do dia para a noite, aquele negócio começou a ficar cada vez mais empesteado, começou a ficar cada vez pior, e o que aconteceu foi surpreendente. Está Vicente contando para o André como foi a sua experiência na vida física. Aquilo assumiu um caráter extremamente grave. Em poucas horas declarou-se a septicemia, ou seja, o espalhar da infecção por todo o corpo. Os colegas reuniram-se em verdadeira assembleia junto do meu leito. Todavia, todos os cuidados foram inúteis. Anuladas as melhores expressões de assistência. Então compreendi que o fim se aproximava depressa. Rosalina e Eleutério pareciam consternados, e até hoje guardo a impressão de olhar-lhes a mirada ansiosa no momento em que a neblina da morte me envolvia os olhos materiais. Ele percebeu que os dois estavam assim, em sobressalto. Será que já morreu? Vai morrer agora? Não diziam nada, mas Rosalina e Eleutério estavam com um semblante estranho. Lá está o Vicente, agora do outro lado da vida. E então, o que acontece com ele? Nessa altura, Vicente parou, fez uma longa pausa, como a lembrar as reminiscências mais dolorosas, e continuou menos vivaz na alegria com que contava aquilo. Aí ele diz: depois de algum tempo, André, em que eu fiquei perturbado nas zonas inferiores, quando já me encontrava restabelecido em nosso lar, eu descobri toda a verdade. Você pensa, querida irmã, querido irmão, você que nos assiste, que as coisas que fazemos de errado, por mais ocultas que sejam, não serão descobertas. Que aquelas pessoas que nós enganamos um dia, achando que elas nunca fossem saber o que fizemos, realmente vão continuar eternamente na ignorância, não é? Veja o Vicente, desencarnou, foi para o lado de lá, e do lado de lá descobriu a verdade. Qual era essa verdade? Voltando ao lar terreno, encontrei a grande surpresa. Rosalinda havia casado com Eleutério. Os dois estavam juntos. Então o André
ouvindo a história, disse para o Vicente: nossa, como são idênticas as nossas histórias. É, idênticas. Aí o Vicente diz: não, isso é que não são, não. Você pensa que são parecidas. Mas o Vicente protesta, dizendo que não. E isso você vai ver, você que está aí, quer saber a diferença das histórias? Porque apesar dos dois terem deixado viúvas e as duas viúvas terem se casado, as histórias deles eram totalmente diferentes. Então você fique aí, não vá embora não, porque no próximo bloco nós vamos ver o resultado final daquilo que Vicente está contando sobre a sua história ser diferente da do André Luiz, ser mais trágica. E ele havia dito: você é feliz, meu, o problema foi comigo. Quer saber por quê? Então fique aí, daqui a pouquinho a gente volta. Olá, estamos de volta com o último bloco do capítulo 4 do livro Os Mensageiros. Nós estamos estudando o caso Vicente. Você viu no bloco anterior que, apesar do André ter falado: puxa, nós dois ficamos viúvos, nossas viúvas nos largaram, já casaram com outro, nossas histórias são muito parecidas. O Vicente falou: nada disso, eu vou te explicar por que elas não são parecidas. Então você pega o texto que agora nos resta, vamos entender porque o caso Vicente era bem diferente do caso do André. E então, protestando a sorrir, Vicente disse: outra surpresa me dilaceraria o coração, André. Somente ao regressar ao lar, eu fiquei sabendo que eu havia sido vítima de um odioso crime. Meu próprio irmão inspirou a trama sutil e perversa. Minha mulher e ele se apaixonaram perdidamente um pelo outro e cederam a tentações inferiores. Não havia que recorrer a divórcio, e mesmo que a legislação o permitisse, constituiria um escândalo o afastamento de Rosalinda para unir-se publicamente com o cunhado, Eleutério. Então, Eleutério lembrou que possuíamos experiência de laboratório e sugeriu a Rosalinda a ideia de me aplicar em uma determinada cultura microbiana que ele mesmo se incumbiria de obter na primeira oportunidade. A pobre da companheira não titubeou e, valendo-se do meu sono descuidado, introduziu na minúscula espinha nasal, um pouco machucada, o vírus destruidor. E aí tem você, André, o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado, disse o André. E então perguntei: e os criminosos? Vicente sorriu ligeiramente e respondeu: Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas por enquanto e gozam no mundo transitório grande fortuna em dinheiro e alto conceito social. Ora, disse o André, e a justiça? Onde está a justiça? Né? Interessante essa pergunta. Onde está a justiça? Ora, e a justiça? Perguntei aterrado. Olha, André, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu: André, não falemos mais nisto. Está chegando a hora da instrução com Aniceto. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados, que ainda estão à distância lá nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é simples resultado da ignorância e nada mais. Termina aqui o capítulo 4.
Mas nós temos muitas coisas a entender dentro daquela visão que Vicente nos está dando. Não deve ter sido fácil ele ter descoberto a verdade, num amor que dedicava à esposa, e agora ter que compreender a sua fraqueza. Todos nós passamos por situações difíceis na vida, mas não nos esqueçamos que quando nossas condutas omitem a verdade, isso não quer dizer que as nossas vítimas não venham a saber a verdade. Cedo ou tarde nós estaremos diante delas. Vocês já pensaram na vergonha de Rosalinda e Eleutério quando desencarnarem? Já pensaram como Vicente irá ajudar a ex-esposa assassina ou cúmplice, juntamente com seu irmão, que ganhou a casa para ali hospedar-se e furtar a felicidade do seu mano? Já pensaram a vergonha, vendo que, mesmo depois de terem sido algozes, a vítima buscou ajudá-los, buscou ampará-los? Por isso que é importante nós nos lembrarmos dos ensinamentos do perdão que Jesus fala. Quando você perdoa, você se livra do problema. E mesmo que você não deseje o mal das pessoas que te feriram, mesmo que você as ajude, as pessoas que te fizeram o mal carregam este mal como uma prisão para onde eles forem. Podem ser felizes, podem vagar pelo mundo em navios, podem fazer viagens, cruzeiros intermináveis com todo o dinheiro, mas vai chegar o dia em que eles têm que voltar para o lado da verdade. E aí, eles estarão diante das suas atitudes, do crime. O crime vai acompanhá-los. O erro vai acompanhar aquele que errou. É importante que nós não nos esqueçamos disto. Este capítulo é a expressão daquilo que todos nós vamos enfrentar. Por isso que o Evangelho, por isso que a doutrina espírita é tão clara em nos afirmar da necessidade de nós aproveitarmos o tempo fazendo o bem, de nós não criarmos inimizades, de nós diminuirmos as disputas, de nós sermos criaturas mais fraternas, umas com as outras, dedicadas, esquecermos os que nos fizeram sofrer, não fazermos o sofrimento dos outros, porque nós seremos responsáveis, mesmo que os outros nos desculpem. Porque aquele que faz o mal demonstra uma fraqueza, demonstra uma falha de caráter, demonstra um defeito que precisa ser corrigido. Enquanto que aquele que esqueceu o mal já demonstra uma nobreza própria de espíritos que já evoluíram nesta área. Quando você lê o capítulo 4, você entenderá que ele faz parte dessa tragédia humana, das frustrações amorosas, das traições afetivas, daquelas namoradas que nós tivemos, dos namorados que nós seduzimos e depois jogamos fora. Nós teremos que encontrar com eles. Veja como estes conceitos nos ajudarão a vencer em nós nossos equívocos. Não brinquemos mais com a afetividade. Sejamos limpos, sejamos claros, sejamos autênticos e honestos, porque certamente isto vai nos preservar de muito sofrimento nesta vida, mas principalmente depois dela. Estamos terminando o nosso programa, o Espírito da Letra, no capítulo 4. Esperamos você na semana que vem para o 5º capítulo. E desejamos que você possa sentir esta alegria de estarmos aprendendo a tirar da letra fria o espírito que está por detrás. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado pela sua audiência, pelos seus e-mails. Envie para nós seus comentários. E aceite o nosso abraço fraterno e o desejo de muita paz.